Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a poderosa mensagem da Palavra de Deus ao nosso favor para nos edificar cada dia mais. E dando início então neste culto, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos nos aproximar da presença do Senhor nosso Deus, humildemente, pedindo-lhe a bênção, a direção e também agradecendo por todas as vitórias, não é? Oremos. Gracioso Deus de bondade, Pai de misericórdia, no nome poderoso e sacrossanto de Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez em Tua santa presença, agradecidos pela vida, Senhor, pelas bênçãos, pelas vitórias, por todos os livramentos que o Senhor tem concedido a nós e o Senhor tem nos sustentado até aqui, pelo pão de cada dia, pela saúde, enfim, por tudo, ó Deus, nós damos graças ao Senhor. E nós pedimos neste momento, humildemente, perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas, nossas falhas. Nós suplicamos a Tua misericórdia em nosso favor, em favor de todos os Teus filhos, dos necessitados que estão suplicando a Tua misericórdia também, ó Pai. E agora, ó Deus, dá-nos a inspiração, a direção para que nós possamos dar continuidade neste culto e que todos sejamos abençoados, os Teus filhos sejam abençoados, tanto quem está falando como quem está ouvindo, que possamos todos receber as bênçãos do Senhor e que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, nós oramos nesse instante. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Bom, amados, a escritura que nós vamos ler nesta noite será Isaías 65, começando no versículo 17. O profeta já mencionou essa escritura aqui na mensagem, não é? Então nós vamos ler a mesma escritura para fazermos uma base para aquilo que vamos continuar ouvindo da parte de Deus através de seu profeta, não é?
E nós temos então a parte de louvores, que nós vamos ter agora, né? E nós vamos ouvir, ou seja, nós vamos cantar juntos, né? 4 hinos bonitos, 4 louvores. Céu azul na amplidão, estrelas mil em multidão, a luz do céu em seu fulgor proclamarão o Criador. O sol de luz com seu calor louvor dará ao seu autor, e sem falar a resplender dirá de Deus e seu poder. Ao grande Deus, o som do mar, a flor gentil, a voz do ar, a doce paz da noite azul, aclamarão de norte a sul. Assim dirão o céu e o mar do seu poder e amor sem par. E vós, nações, clamai também, louvai a Deus, Senhor. Amém. Deus é nosso Pai Celeste, somos sempre bem guardados, nem as aves e as estrelas Ele mostra tais cuidados. Deus com zelo, com ternura, seus filhinhos alimenta, do pecado Ele os livra, em seus braços os sustenta. Na tristeza ou na bonança, nunca os filhos Deus ouvida. Seu desejo é guardá-los puros santos para a vida. Chegai-vos, ó crentes, vinde jubilosos,
sigamos a estrela do céu de Belém. Eis que é nascido Cristo, Rei da glória. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos o Rei Salvador. Ó, coros celestes, plenos de harmonia, univos aos povos, cantai com fervor. Ó, dai hosanas, glórias nas alturas. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos o Rei Salvador. Com altos louvores, glória a Deus rendemos, por Cristo que ao mundo desceu lá do além. Oh, para sempre temos Deus conosco. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao Rei Salvador. Palha dormia Jesus, o meigo menino coberto de luz, num rude presépio à noite em Belém. Enquanto as estrelas brilhavam além, acorda o menino, o gado a mugir, mas ele não chora, se põe a sorrir. Eu te amo, menino, nascido em Belém. Ó, guia meus pés no caminho do bem. Bem perto de nós permanece o Senhor, guardando-nos sempre com teu santo amor. Contigo queremos pra sempre ficar. Ó, dá-nos entrada no teu doce lar. Amém. Graças a Deus, né? Eu acho que foi bom, todos devem ter gostado, né? Esses hinos são bonitos, o acompanhamento também é dentro dos padrões, não é? Acredito que é muito bom e todos puderam participar da parte de cânticos, né? Graças a Deus por isso. E agora, então, nós vamos ter a oração intercessória e depois da oração, então, vamos ler as Escrituras. Oremos
aqui, se você tem um pedido, então agora você pode apresentar esse pedido ao Senhor, né? Apresente ele ao Senhor e nós juntos estaremos orando uns pelos outros e apresentando as nossas necessidades ao Senhor. Gracioso Deus, Pai de bondade, mais uma vez, Senhor, fechamos os nossos olhos para falar com o Senhor. Pela tua misericórdia, pela tua graça, o Senhor nos concedeu este privilégio de podermos falar com o Senhor. Antigamente, o homem não tinha esse direito, o ser humano, porque não havia acesso à glória da Shekinah. Mas depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, então o humano, o ser humano criado pelo Senhor, tem agora acesso até o trono da tua graça, ó Pai. E nós pedimos ajuda ao Senhor nesse instante. O Senhor é conhecedor da necessidade de cada filho teu, cada família, cada mãe, cada pai, cada criança, cada jovem. Ajude a cada um, Senhor, os doentes que o Senhor possa curar, que o Senhor possa guardar de toda peste maligna que anda ao meio-dia, como disse o salmista no Salmo 91, e as pestes que andam de noite também, mortandade que assola ao meio-dia, peste que anda de noite, enfim, tudo isso que vem, que o Senhor guarde os teus filhos, ó Pai. A palavra do Senhor diz que praga nenhuma chegará à tenda daqueles que temem ao Senhor. Então nós cremos nisso, nós cremos na tua palavra e nós estamos intercedendo uns pelos outros, pelos filhos do Senhor, por aqueles que estão necessitados, seja qual for o tipo de problema, seja financeiro, desemprego, qualquer coisa, dificuldades que haja, que o Senhor tenha compaixão de cada um e dê vitória, Pai, e dê graça, força, coragem, ânimo para prosseguir, e que a fé permaneça firme como uma lâmpada acesa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos agora e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então nós vamos ler aqui no versículo 17 do capítulo 65 de Isaías, não é? Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei. Eu dei uma pequena pausa aqui porque eu queria olhar claramente se era ele que estava dizendo, o Senhor, não é? Ele, mas aqui no verso 19 diz, e exultarei, porque se fosse exultareis, seríamos nós, mas é ele mesmo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Amém. Graças a Deus, não é? Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura maravilhosa.
Às vezes a gente fica pensando quando vai lendo, né? Quando lá em Gênesis a Bíblia diz assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí depois vem um monte de interrogações na mente da gente, e a Bíblia diz que a glória do homem é sempre investigar as coisas, né? É a curiosidade, é o desejo de descobrir, o desejo de saber, mas a Bíblia também diz que a glória de Deus é sempre encobrir as coisas. Então a gente fica pensando, por que o Senhor criou a terra e o céu, e o mundo, o universo, naquele tempo lá em Gênesis, e agora ele vai criar outro, não é? Vai fazer outro. Será que ele achou ou acharia que não teria dado certo? Não, absolutamente não, não é? Eu estou apenas levantando uma hipótese, claro, para assim agitar os neurônios de cada pessoa. É claro que ele não pensou que não deu certo, porque ele é onisciente, né? Mas tem uma parte da Bíblia que a Bíblia diz que ele se arrependeu de ter feito o homem. Então, mas ele tinha em si os atributos, não é? Ele tinha em si, quando ele era sozinho, antes de ter criado qualquer coisa, qualquer átomo, qualquer molécula, qualquer nada, nem anjos, nem nada, nem seres espirituais, ele era sozinho e ele tinha em si os atributos e ele queria expressar esses atributos de salvador, de amor, de curador, de abençoador, enfim, ele queria mostrar quem ele era, mas não tinha para quem fazer isso, né? Então nós já passamos por isso outras vezes, já meditamos sobre isso, foi por isso que houve a queda. Alguém pergunta assim, mas se Deus é tão poderoso, por que ele permitiu que o homem pecasse, né? É por esse motivo, é porque ele tinha em si os atributos e ele queria mostrar os seus atributos, de salvador, de perdoador, de curador, de um pai amoroso. Ele queria ser pai também, né? Então é tudo isso. Mas nós vamos aqui, agora já imediatamente, no parágrafo 63, né? E continuar daqui a leitura da mensagem com muita calma e usufruindo de cada pedacinho dela aqui para nós. 63, a mensagem, para quem não estava no culto anterior, é o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Então ele começa assim: que promessa a destes profetas e grandes sábios, mestres da Bíblia, ali no passado, nos dias de então, vendo chegar este dia glorioso. Por estas passagens, a gente pode pensar, ou melhor dizendo, crer, não é? Que todo o planeta desta terra será destruído. Aqui abre parêntese. E crie os céus novos e nova terra. Vê, fecha o parêntese, que o céu se irá e a terra se irá completamente aniquilados. Porém, um estudo minucioso e com a ajuda do Espírito Santo, podemos ver a verdade disto, e aqui é que estamos entrando. Somente as atmosferas e os arredores dela e o pecado que está sobre a terra que serão destruídos. Então isso aqui é muito bom, porque agora já entrou na parte doutrinária. E se nós desviarmos a nossa atenção por qualquer momento, nós poderemos perder uma grande parte do assunto aqui, né? Então, primeira coisa, um pouquinho anteriormente, aqui ele disse assim, às vezes nós nos levamos a pensar ou a crer que a terra será destruída e o céu será destruído completamente, e ele tinha criado lá no começo, e por que ele ia criar outra agora, não é? Então, por isso que eu disse, nós estamos falando em hipóteses, né? Para acionar os neurônios. Mas agora aqui ele diz que, na verdade, a terra, né, e o céu não serão
destruídos, não. O que será destruído será a atmosfera, o pecado que está sobre a terra, que serão destruídos e assim por diante. Vê? Agora, entendemos que os céus significam as atmosferas. Os céus significam as atmosferas em cima. Que faz isto? Então, esses espinhos e enfermidades e morte e políticas e homens pecadores e mulheres pecadoras e espíritos malignos, tudo será tirado e aniquilado. Tudo será tirado e aniquilado. Tem que ser feito forma porque nós vamos viver aqui mesmo. Vejamos bem isso aqui. Nós vamos viver aqui mesmo. Provaremos isso com a Bíblia. Aqui mesmo é onde vamos viver. Não nos esquecendo do título da mensagem. O futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Interessante que não é a noiva que vai mudar para a casa dele, não é? É ele que vai mudar para a casa dela, porque ela já mora aqui, a noiva terrena. Ela já mora aqui e ele mora no céu, não é? O noivo. Então isso é muito maravilhoso a gente levar assim vagarosamente e com bastante atenção mesmo, né? É aqui que nós vamos viver. Agora, observe, cardos, germes, toda a enfermidade e coisa serão completamente tirados. Tudo isto que existe na terra agora, sistemas feitos pelos homens, políticas, pecados, toda classe de espírito maligno com o qual o mundo está contaminado e todos os céus acima de nós, aqui, está contaminado com espíritos malignos. Olha isto, né? Todos os céus. Ninguém vai assustar, porque ele diz que os céus é a atmosfera que tem acima de nós, né? Eles estão contaminados com espíritos malignos. Agora, vamos nos aprofundar nisso e por muito tempo. Vem, tudo isso existe nos céus, a atmosfera e a terra, a qual está agora, esta terra possui essas coisas, porém não foi feita para esse propósito. O pecado causou isto, foi feita por Deus, o Criador, porém tudo e todos nossos corpos nos quais vivemos foram postos na terra quando Deus a criou, porque você é procedente do pó da terra, quando o próprio Deus a criou. Eu fico assim, o pregador é um problema sério, o pregador fica tentado a inserir a ideia dele, mas não pode fazer isso, nós temos consciência que não podemos fazer isso, mas a gente fica tentado, então vai ser isso? Então vai ser aquilo? Então era aquilo, então não é nada disso, tem que ficar calmo, com paciência e esperar o que o profeta diga, não é? Então, quando o próprio Deus a criou, tudo foi posto aqui. Inclusive, nosso corpo é terra, né? Nosso corpo é terra. Então, eu disse que o pregador é tentado pelo seguinte, que eu disse assim, interessante, eu só não interpretei, mas questionei. Interessante que não é o noivo, não é a noiva que vai morar na casa do noivo. É o noivo que vai vir morar na casa da noiva, né? Então, aí agora me veio isso. Então é por isso, é porque ela é terra, não é? A noiva. Ela faz parte da terra, mas é só uma inferência, é o que eu estava dizendo. A gente fica sendo tentado a acabar, a completar o assunto. E nós não podemos fazer isso, a gente tem consciência disso, né? Tudo bem. Mas então aqui,
quando o próprio Deus a criou. Tudo foi posto aqui. Estivestes em seu pensamento, antes de vir aqui, né? Estivestes no seu pensamento, e nele, o grande eterno, eras, quando ele fala eras, somos nós, né? Eu, você, né? Eras o pensamento, o qual é seu atributo. E agora, quando o pecado fez com que tudo isso acontecesse, e Deus, através desta era, está juntando seu material, Satanás ainda está aqui. Quer dizer, Deus está juntando o material para construir aquilo que ele vai construir, né? Mas Satanás ainda está por aí, né? Então é isso que ele quer dizer. Satanás ainda está aqui. Esta é a razão pela qual todas estas coisas acontecem. Ele ainda está aqui e todas as suas forças malignas ainda estão aqui. Observe, é por isso que a terra está agora tão suja. Esta é porque das pessoas tão baixas e das coisas tão ridículas que acontecem, derramamento de sangue, guerra, política, pecado, adultério, toda classe de sujeira contínua, é porque Satanás é o governante desta terra e desta atmosfera. Olha isso, né? Não percamos não. Quer dizer, a terra é de Deus. Foi ele que criou. Mas agora Satanás é o governante da terra. Eu quero evitar de fazer muitos comentários, né? Mas só para lembrança, né? Para refrescar as nossas memórias, quando o Senhor Jesus Cristo estava no monte, orando, depois que ele foi batizado, não é? Ele estava jejuando e orando ali no monte, São Mateus 4. E aí o diabo veio lá e falou para ele, olha, tudo isto te darei se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue. Então, o profeta não está errado de dizer que Satanás é o governante da atmosfera. Diz a atmosfera, né? Sim, Senhor, ambos, céus e terra, agora estão contaminados com demônios que podem nos acusar diante de Deus. A gente não pode esquecer esses detalhes, né? Que o acusador é o demônio. O diabo é que é o acusador e ele nos acusa diante de Deus todo o tempo, todo dia, toda hora. Né? Então, para nos acusar diante de Deus, Jesus está ali para interceder por nós. Veja, enquanto os acusadores permanecem apontando com o dedo, eles fizeram isto, eles fizeram aquilo, eles quem? Nós, né? Os demônios acusadores. Ah lá, ele fez isso, o outro fez aquilo, seus filhos. Ah lá como é que está, olha lá como estão seus filhos, olha o que eles estão fazendo, fez isso, fez aquilo, né? Eles fizeram isso, fizeram aquilo, eles fizeram aquilo outro. Porém, o sangue nos cobre. Ele veio para redimir esses eleitos que ele previu. Esse é o porquê está tão suja hoje. Aqui está o apóstolo, aqui em 2 Pedro, e o capítulo 2, e o quinto e 6º versículo. Sim, o tenho. Ele se refere a 3 etapas da terra. Veem, ele obtém 3 etapas disso. Notem como ele expõe. O velho mundo das águas. Agora, isso foi o mundo antediluviano. Agora, o que é o mundo presente no qual vivemos agora? O chamado mundo. O velho mundo que sobressaiu das águas.
Gênesis 1:1. Agora, e o mundo que agora está presente, deixa eu ver se é E ou é, né? Porque às vezes dá uma diferença, a gente vai meio rápido assim, é E mesmo, né? Agora, porque está entre parênteses, e o mundo que agora está presente, fecha parênteses. Então, novamente se refere a outro, o mundo que está por vir, o novo mundo. 3 mundos, 3 etapas do mundo. E notem como Deus nos esclarece seu plano de redenção. Isso verdadeiramente entusiasmou minha alma quando eu o vi. Como ele nos esclarece aqui agora seu plano de redenção. Agora, compare o que vemos com nossos próprios olhos, o que Deus tem feito para redimir seu mundo. Ele tem feito o mesmo plano para redimir a seu povo. Porquanto o Deus imutável não muda, nenhum de seus planos ou nada. Coisa gloriosa! Como ele nos dirigiu para si mesmos, para um tabernáculo em nós, por meio de 3 etapas da graça, tal como ele tem dirigido o mundo em 3 etapas para vir através do mundo. Assim como Deus virá ao mundo depois de haver ido através de 3 diferentes etapas de purificação. Assim é exatamente como ele vem a nós, através de 3 etapas da graça. Eu tenho ensinado isto do princípio, desde então, nunca tenho mudado, isto é a palavra de Deus. Vocês têm que manterem seus 3, né, juntos, seus 7, seus 12, os números da Bíblia devem correrem perfeitamente, ou você terá seu quadro todo confuso. Então ele disse, a gente tem que observar, né, manter o 3, o 7, o 12, que ele citou aqui, né? Mas tem mais, tem 5, né, também, né? Então, se você não pode entender isso, simplesmente permaneça orando, observe, aí entrará de repente exatamente. Deus é perfeito em 3. Observe o velho mundo, o antediluviano, o mundo que está presente agora e o que há de vir. Agora, a primeira etapa a qual ele nos traz, vê seu plano de redenção exatamente o mesmo por cada coisa. Ele usa o mesmo método, ele nunca muda. Ele disse em Malaquias 3, eu sou Deus e não mudo. O modo pelo qual ele faz isto, se ele salvou o primeiro homem, que alguma vez já se salvou pelo derramamento do sangue de um inocente, ele terá que salvar o próximo, e toda vez que ele salvar, terá que ser da mesma maneira. Se ele curou a um homem alguma vez, através da jornada da vida, seja os dias de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, onde quer que seja que foi isso, quando a mesma condição é encontrada, ele terá que fazer isso novamente. Isto é correto. Ele não muda. Os homens mudam, o tempo muda. O tempo muda. As dispensações mudam, mas Deus permanece o mesmo. Perfeito. Que esperança isso deveria dar a cada pessoa enferma? Se ele alguma vez curou a uma pessoa,
ele tem que fazer aquilo novamente quando a mesma condição é encontrada. Ele alguma vez salvou um homem, ele tem que fazer isso sobre a mesma base que ele fez a primeira vez. Se ele alguma vez encheu a um homem com o Espírito Santo, ele tem que fazer isso sobre a mesma base que ele fez primeira vez. Se ele alguma vez levantou a um homem da sepultura, ele tem que fazer isso a segunda vez e cada outra vez sobre o mesmo princípio. Ele não muda. Oh, que esperança isso me dá! Que é isso? Não em alguma teoria feita pelo homem, alguma coisa que grupos de homens têm reunido, mas sua imutável palavra. Você diz, é isso verdade? Ele disse, seja toda palavra do homem mentira, mas a minha verdadeira. Porque passarão os céus e a terra, mas minha palavra nunca passará. Toda a Escritura é dada por inspiração, portanto, é boa e proveitosa para doutrina. E recordem que toda a Escritura será cumprida, cada porção dela. Observe como Deus esclarece isto. E se esta não é uma grande confirmação, uma boa, uma grande e amorosa bênção de Deus, quando vejo isso e ver que desde menino, a primeira vez que Deus tratava comigo, eu sempre ensinei 3 etapas de graça, ou da graça, não é? Observe se não é verdade agora. Agora, o primeiro passo é arrependimento, isto é, na etapa da graça com relação ao ser humano, né? O primeiro é arrependimento para Deus. Então, segue após isso o batismo nas águas. Águas batismais. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo. Vê, o batismo nas águas segue mostrando que o arrependimento era genuíno, ou melhor, para remir nossos pecados passados. Aquilo não tem nada a ver com os pecados futuros. Isso aqui é bom guardar também, não é? O batismo nas águas, talvez ele vá clarear mais isso, né? É claro que o batismo nas águas não salva. Você foi salvo porque você creu e você foi salvo pela graça, né? Nós fomos salvos pela graça. Mas quando nos batizamos, é um marco dali para trás e dali para frente, porque é um símbolo, é simbólico, não é? E aquilo quer dizer que dentro de você foi feita uma obra. Então você tem aquele marco que é o batismo nas águas, por isso diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, não é? Bom, aquilo não tem nada a ver com os pecados futuros. Isso aqui é uma coisa muito importante. Quer dizer, depois do batismo nas águas, você ainda pode pecar. Você ainda vai errar, né? Nós vamos errar ainda depois do batismo nas águas. Mas dali para trás, está tudo resolvido. Está tudo certo, está tudo quitado, né? Dali para trás. Então é muito bom a gente não perder isso, não. E é unicamente para remir. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo. Para quê? Remissão. Tirando o pecado do passado. Não tem nada a ver com o futuro. Simplesmente seus pecados têm sido cortados. Aquilo que você fez. Você não pode se arrepender pelo que Adão fez. Você nunca fez aquilo. Adão o fez. Você simplesmente consegue perdão por aquilo que você fez. A velha natureza
permanece ali, né? Para dar um pouquinho de descanso assim, um pouquinho de folga, né? Então vamos pensar nisso aqui um pouquinho. Conta-se que um certo rapaz trabalhava numa pedreira, né? Quebrar pedras, e aquela marreta grande, né? Então, acho que ela pesa 7 quilos. E aí, quando ele batia assim, a marreta na pedra, né? Pá! Ele fazia Adão, né? Toda vez, aquele sol quente, né, no meio das pedras. E aí o dono da pedreira passou assim, começou a olhar aquilo, ou o rei, né? É uma história, né? História. Aí disse assim, por que você chama Adão toda vez que você bate na pedra? Ele falou, porque ele que é culpado de eu estar aqui quebrando pedra agora. Vou ser rápido. Quebrando pedra aqui, não é? Aí uma pessoa falou, mas isso não é justo, você sofrer por uma coisa que você não fez. É justamente o que o irmão Branham está dizendo aqui. Você não tem que pagar pelo que você não fez, né? Por isso tem o batismo para te perdoar daí para trás. Então, o rei disse, então você vai parar com esse trabalho aí agora, deixa a marreta aí, e você vem comigo. Aí levou ele para casa e falou, agora você vai se banhar, se trocar, vai dar um novo visual, vestir uma roupa de príncipe, e você vai ficar aqui agora junto comigo, você vai ser meu braço direito, né? Na minha ausência você responderá por tudo, e assim foi. Vou resumir. Muitos já ouviram essa história, né? Mas pode ser que alguém ainda não tenha ouvido. Aí o rei disse assim, bom, eu vou dar uma viajada, eu preciso me ausentar por um tempo, e você fica tomando conta do reino, então, né? Manda, desmanda, dá as ordens, o que você achar necessário. Só tem uma coisa, tem uma caixinha aqui, né? Nesta você não mexe, tá bom? Só a única restrição é essa, você não mexa nessa caixinha aí. E o rapaz ficou. Mas aí vinha a tentação para ele. Vinha a vontade, de dizer, meu Deus, eu mando em tudo no reino, no dinheiro, nas finanças, em tudo. E por que eu não posso ver o que tem nessa caixinha? Então, talvez, se fosse agora, eles usariam a expressão, o poder subiu na cabeça dele, né? Talvez, né? Aí, mas era só um exemplo. Aí ele pegou e falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhadinha, mas é claro, seja o que for que tenha lá, eu não vou roubar, não vai acontecer nada, né? Mas eu vou só olhar. Então, ele olhou ali, mas quando ele abriu assim, saiu um passarinho e voou e foi embora, né? Aí ele pensou, e agora? Aí quando o rei voltou, você já sabe o restante da história, né? O rei voltou e olhou assim, tá tudo bem aí? Tá, então deixa eu ver aqui a caixinha e tal. Olhou a caixinha, não tinha passarinho nenhum lá. Ele disse, onde está o passarinho daqui? Ele disse, não tem desculpa. Agora você volta para a pedreira e você pega sua marreta, mas nunca mais você vai dizer Adão, tá bom? Porque agora você é responsável pelos seus atos. É mais ou menos a história de Adão. Muita gente fala, se não fosse Adão, não sei o que e tal, né? Mas então o batismo nas águas zera daí para trás. Você vai ficar responsável só daí para frente. E se você rejeitar o batismo, então você fica responsável também por ter rejeitado depois, né? Mas vamos para frente aqui, então. Deixe-me tomar este quadro por 1 minuto. O irmão Branham se aproxima do quadro para ilustrar, editor. Agora, aqui está um coração humano. Eu estou muito longe de ser um artista, vê? Aqui está um coração humano. E aqui está um coração humano. Agora, neste aqui há uma serpente. Então, são 2 corações. Ele deve ter desenhado, né? Neste aqui está uma serpente, que é o pecado. Aqui ele tem sua vida. Este outro aqui tem uma pomba, a qual é o Espírito Santo. Aqui ele tem a sua vida. Bem, este aqui tem malícia, ódio, inveja. É isto que está causando este indivíduo aqui. Bem, este outro aqui tem amor,
e regozijo, e longanimidade, e isto é o que faz aqui embaixo. Agora, quando você é indagado, ou melhor, é perdoado de seus pecados, você tem unicamente feito isto, aquilo foi tirado. Porém, a coisa que te fez fazer aquilo ainda está ali. Vamos prestar bem atenção nisso. Quer dizer, quando você se arrepende, né, tem a serpente que causava o ódio, causava tudo quanto é coisa ruim, não é? Aí quando você se arrepende, você se batiza, então você está perdoado. Aí ele diz, mas a coisa que te fez fazer aquilo ainda está ali. No coração, não é? Ainda está ali. Essa é a velha raiz do mal. Isso ainda está ali. Observe então, você se arrepende e é batizado no nome de Jesus Cristo, aquele que te perdoou de todos os seus pecados. Veja, então, em segundo lugar, vem a santificação, o qual coloca nossa mente em ordem para a santificação, para pensar corretamente, tirando. Santificação é uma palavra grega, composta, a qual significa limpo e posto em um lado para serviço. Santificação significa isto. Então, a próxima coisa que vem é o batismo do fogo e do Espírito Santo, para que Deus possa habitar em nós. E o fogo de Deus limpa nosso coração do pecado e coloca o Espírito Santo dentro. Então, nós trazemos a mesma vida que isto produz em nós, porque aquilo está em nós. Observe no nascimento natural. Quando uma mulher dá à luz a um bebê, a vida natural tipifica a espiritual. Quando uma mulher dá à luz a um bebê no natural, a primeira coisa que acontece é o rompimento da água. Então, o sangue e então o espírito, a vida. Agora, agarra o pequenino e bate-lhe, e ele vai gritando, água, sangue e espírito. E agora, quando um bebê nasce no reino de Deus, isso vem do mesmo modo, água, sangue, espírito. Agora veja, santificação, a terceira etapa, segunda etapa disto, limpa a mente, coloca o coração, a mente do coração em ordem de santidade. Um homem pode se arrepender do pecado e ele ainda continuar pensando. Bem, talvez ele seja um homem imoral. Toda mulher de aparência imoral que ele encontrar, aquilo ainda está ali. Talvez ele seja um bêbado. Cada vez que ele cheirar uma bebida, aquilo ainda está ali. Vê? Mas, quando ele é santificado, aquilo limpa aquele desejo dele. Vê? Aquilo tira fora aquele desejo. Ele ainda pode ser tentado, mas ele tira o desejo daquilo. Ele ainda não está bem. Então, ele é batizado com o Espírito Santo, o fogo limpo, queimado, purificado e então colocado para o serviço de Deus. Santificação unicamente o coloca a um lado para o serviço. E notem exatamente como vem isso. Chega a mensagem. Martinho Lutero, justificação. João Wesley,
santificação, os pentecostais batismo com o Espírito Santo. As mensagens assim é onde não pode mais haver eras disso. Vê? Nós estamos no fim dos tempos. 3 etapas. O batismo purifica o coração com o Espírito Santo. Quão impressionante agora! Ele toma o lugar onde moraremos através do mesmo processo. Então, primeiro ele tinha que limpar os moradores, né, que vão morar naquela terra, e depois ele vai também cuidar de, ou vice-versa, né, limpar também essa terra, essa cidade aí. Mas parece que o processo tem começado primeiro em nós, porque nós estamos neste processo de limpeza e ainda não estamos morando lá, não é? Então o processo deve ter começado primeiro nos moradores mesmo, não é? Agora, ele chamou a igreja através de justificação, chamou através de santificação, então a encheu com o Espírito Santo e fogo, e ele a tomou através de um processo no qual ele mesmo, o Espírito Santo mesmo, o Filho de Deus, pudesse habitar no coração humano. Agora, ele tinha que ir através disso antes que ele pudesse entrar nele. Veja, ele fez o mundo onde a noiva vai morar. Do mesmo modo, seu mesmo plano de salvação. Observe o mundo antediluviano. Ele, depois que havia se arrependido através da noiva daquele dia, Noé, ele lhe deu um batismo de água, o cobriu com água, então justificação, mostrando que ele está em seu caminho para fazer voltar este mundo. Então, quer dizer, a terra, o mundo está no mesmo processo em que nós estamos, em que os humanos, os crentes, eles estão. O mundo passa pelo mesmo processo que os humanos passam, para se tornarem cristãos limpos, cheios do Espírito Santo, né? É o que ele está explicando aqui. A gente às vezes faz um pequeno comentário assim para alguém que tem uma dificuldade maior de compreensão, né? Bom, está mostrando que ele está em seu caminho para fazer voltar este mundo caído desde o Éden outra vez à sua restauração. Então, Cristo veio e derramou seu sangue sobre ela, purificando-a. Veem, esse é o mundo no qual vivemos agora. Vê como Satanás, aqui na Escritura, tratou de fazer com que ele rompesse o plano de Deus para recebê-la? A deu a ele quando subiu ao monte e tratou de dá-la sem a compra pelo sangue. É o que nós tínhamos citado um pouco antes. O diabo disse em São Mateus 4, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Não é? Quer dizer, ele queria dar para ele sem ter sido comprada. E não tendo sido comprada, o sangue não seria derramado. Não é? Porque ela seria um batismo para ela, o sangue. Não é? Então, notaram vocês como Abraão, quando eles trataram de dar a ele a terra, a comprou por certa quantia de siclos de prata diante do povo como uma insígnia, como um testemunho que se saiba que neste dia eu comprei este lugar. Veem? A comprou. E Satanás tratou de dar a ele o reino, o qual pertence a ele agora. Tratou de dar a ele como presente, porém ele não a receberia. Por quê? Vem, então Satanás podia ainda reclamá-la.
se ele tivesse aceito a negociata do diabo, né? Satanás poderia ainda reclamá-la, porém tinha que ser comprada. Amém. Ele era a palavra em sua plenitude. Eles não poderiam enganá-lo nisto. Então, ela está agora para receber o batismo de fogo. Quer dizer, a terra está pronta, próximo já a receber o batismo com o Espírito Santo. Igual crente, não é? É maravilhoso isto aqui. O batismo de fogo, vem. Isso tem agora, que aconteceu? Cristo veio e chamou a igreja ao arrependimento. Batismo no nome de Jesus Cristo, pela remissão, santificação da igreja, e com o fogo de Deus desce e queima toda sujeira e vem e habita no coração humano. Agora, o mundo, para ser redimido por esta pessoa redimida, usa seu mesmo método. Ele o batizou na água após a destruição antediluviana. Derramou seu sangue sobre ele para santificá-lo e limpá-lo. É seu. Satanás tratou de dizer, eu te darei isso a você. Ele disse, não, Senhor, eu a comprarei. Que isso seja um testemunho. Ele foi levantado como uma insígnia que ele a comprou. Ele a pagou, mas agora ela tem que ir pelo batismo de fogo. Fogo santo de Deus, o qual limpa a terra e os céus ao redor dela. Então, é comprada para que assim os redimidos possam viver nela, viver em paz nela. Notem, o batismo de fogo, purificação do pecado, das enfermidades, dos germes de enfermidade, dos pecadores, do diabo e de todo o seu grupo, ele será lançado no lago de fogo, fogo santo de Deus, descendo do céu de Deus e a queima. Notem, para prepará-la para que Deus habite nela. Porque Deus, no novo mundo que virá, morará na terra. Olha isso, que coisa linda, maravilhosa, né? Deus, no novo mundo que virá, morará na terra. Porque você diz, Deus? A pessoa assusta, né? Claro, Deus vai morar na terra, por que ele vai deixar o céu, que é tão bom, para vir morar na terra? Aqui nós reclamamos da terra. As pessoas acham que não é um bom lugar, né? Muda-se de país para país, pensando que pode ser melhor, mas é tudo terra, é uma coisa só, né? Aí a pessoa, mas por quê? Né? Morará na terra. Por quê? Você diz, Deus, mora ele no coração humano? Porém, ele e a noiva se convertem em um, e eles vão a seu lar no novo mundo. E o mesmo plano de redenção é usado para redimir ambos, o mundo e as pessoas que viverão nele. Aleluia! Glórias ao Senhor, não é? Mais um pouco. Vemos o coração tinha que ser limpo. Ele deve estar falando do desenho que ele fez, né? Lá no quadro. O coração tinha que ser limpo dessa forma. Antes que Deus possa vir na pessoa do Espírito Santo, o qual é Cristo vindo e habitando no coração humano, ele primeiro deve se arrepender, ele deve ser batizado na água em seu nome para mostrar a quem ele pertence. Então, ele deve ser limpo pelo sangue. Isso aqui é bom, hein? Gravar isso também.
Por que você batiza em nome de Jesus Cristo? Porque você recebeu uma marca do seu dono. Agora você pertence a ele, não é? Isso aqui é bom, não perder isso não. Deve ser limpo pelo sangue de Jesus, e então o fogo santo e o Espírito Santo de Deus vêm, queimam todos os desejos de pecado, toda a natureza do mundo, e, portanto, aquele que peca voluntariamente após receber o conhecimento da verdade, então, novamente a Bíblia diz que é impossível, porque um homem que é nascido de Deus não peca. Ele não peca. Não há forma para que ele peque. Como pode ele ser um pecador, um redimido ao mesmo tempo? Né? Um pecador, como pode ser ele um pecador e um redimido ao mesmo tempo? Pecador e redimido ao mesmo tempo. Como posso eu estar na casa de penhores e fora de penhores, da casa de penhores ao mesmo tempo? Ele nos redimiu por seu sangue, por seu Espírito, ele nos limpou e então veio habitar em nós. A igreja, não a denominação agora, a igreja, observe, rigorosamente, enquanto tomamos isto, os lugares que nós vamos habitar agora. Agora, o arrependimento antediluviano, então, trouxe o batismo da água. Então, Cristo veio e derramou seu sangue sobre ela para limpá-la. O derramamento de sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a terra significa a santificação, não é? Da terra, para limpá-la e para reclamá-la. Então vem o próximo, a destruição do mundo, segundo está agora. Todo o pecado que está nos céus acima, ele é o príncipe do poder do ar. Ele não detém as bênçãos de Deus. Dali vem trovões, de relâmpagos, e açoitam a terra, e todas as coisas, olha só, da atmosfera que está entre nós e Deus, Satanás está nela. E ele está dizendo aqui que ele detém, ele segura as bênçãos que vêm do céu para nós. E ele também manda os trovões, presta atenção nisso, não é? Que açoitam a terra e todas as coisas do céu, camada de gelo e chuvas e tufões, tormentas, todas estas coisas que vêm de cima, as quais são Satanás, o príncipe do poder do ar. É bom que se saiba isso, né? A pessoa que não tem conhecimento deve saber isso. Que quando vem aquela chuva, aquela tempestade, chuva de vento assim que arranca o telhado das casas, e aqueles trovões, e chuva de granizo, essas coisas, não é Deus que manda. Você precisa saber disso. É Satanás que está mandando aquilo. Por isso você pode repreender aquilo em nome do Senhor Jesus Cristo com segurança, porque você não está repreendendo a Deus, não. É Satanás que manda essas coisas. Inclusive, ele também interrompe as bênçãos que vêm, porque ele está na atmosfera, né? Isso é bom guardar isso, não perder isso nunca. Observe, veja como Satanás tratou de tomá-la, como eu disse há poucos minutos atrás, dando-a a Jesus sem comprá-la. Então, Satanás ainda tinha uma reclamação, porque ela estava marcada, ainda tinha o timbre dele, né, na terra. Ela ainda estava marcada. Vê, mas Jesus a comprou pelo derramamento de seu sangue, como ele comprou a igreja. Glória a Deus, né? Aleluia! Bendito seja o nome do nosso Deus, e bendito também seja a mensagem que ele nos mandou,
através do seu profeta. Aleluia. Bendito sejamos todos nós que temos sido abençoados, porque bendito quer dizer abençoado, não é? Através dessas mensagens maravilhosas que nós estamos ouvindo aqui, né? Epa, já está dando uma hora ali, né? Só mais um parágrafo, então, agora. E agora, seu batismo de fogo a limpará de todos os germes, todas as enfermidades, todas as doenças, né? Mesmo todas as coisas espirituais, as quais estão próximas de nós também. Faz isto do mesmo modo para prepará-la para Deus habitar nela, nesta grande era em que está por vir, aleluia, a nova terra. Vê, ele a redime do mesmo modo que ele o fez com seu povo. Ele faz tudo isso igual. Seu plano de redenção, pois ele é o Deus imutável, sempre o mesmo em seu plano. Aleluia. Amém, Jesus. Vamos parar aqui no 111, parágrafo 111. Essa mensagem aqui ela é grande, viu? Quer ver? 407 parágrafos ela tem. 407. Então, nós estamos no 111. Chegamos no 111. E pode ficar sossegado que ainda você vai comer muita coisa boa ainda daqui, né? Espiritualmente falando. E agora nós vamos orar agradecendo o Senhor, não é? Bendito Deus e Pai, estamos agradecendo ao Senhor em nome de Jesus Cristo, porque nós nos sentimos tão contentes, tão alegres, tão abençoados de podermos estar desfrutando dessas verdades, que é a coisa mais preciosa que pode existir na face da terra, sem nenhum exagero. A coisa mais preciosa que pode existir na face da terra é a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é o Senhor mesmo. Ela representa o Senhor. Então nós agradecemos muitíssimo, ó Pai, por todas as bênçãos. E eu penso que com essa fé, com essa dinâmica que tem vindo sobre nós por lermos a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, Senhor Deus, toda doença, todo mal que esteja alojado nos corpos dos nossos irmãos, seja retirado, seja queimado pelo poder de Deus, e que Satanás não possa impedir essa bênção, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, não é? Se Ele permitir, então nós estaremos no nosso próximo culto, dando continuidade aqui a partir do parágrafo 112, e a gente fica assim, gostando de saber mais o que vem pela frente, não é? Então fica assim, se Deus quiser nós voltaremos, não é? E vocês que acabaram de acompanhar o culto, não se esqueçam de clicar no gostei, no joinha lá, né? Para aumentar a audiência, para que o YouTube saiba que aumentou a audiência, não é? E também inscreva-se no canal se não for inscrito. Já estamos com esse coronavírus aí, deu um avanço de quase os 2.000 inscritos já no canal, não é? Por causa dos cultos e tudo, não é? Mas é um detalhe ainda importante, nós não monetizamos o nosso canal, não, né? Às vezes, se vier algum comercial, é porque, às vezes, os hinos que nós rodamos podem ter direitos autorais, e pode ser que o detentor do direito exija. Eles não pedem que tire o vídeo do ar, mas ele pede para usar, então, como o comercial. E é interessante que nós fazemos o trabalho e aí faz o comercial para eles, né? Mas está tudo bem assim, né? Deixa assim mesmo. Fiquem todos com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Amém.